Olá, pessoal. Janaína Caradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiências. E hoje nós estamos na segunda live da série Mundo do Trabalho. Nós iniciamos na semana passada e já contamos aqui com autoridades dentro dessa relação de trabalho, dentro de questões super polêmicas, né, como nós estávamos brincando anteriormente, que englobam aí essas questões relacionadas com inteligência artificial, Lei Geral de Proteção de Dados, relações de trabalho. E eu quero dizer aqui para todos que é uma imensa alegria ter essa parceria do Inloco com o Instituto Mundo do Trabalho, né, a realização com esse instituto, ter o apoio do Instituto Nacional de Proteção de Dados, e nada mais, nada menos, nós temos aqui a presidência, a diretoria, e eu já passo a palavra de imediato ao presidente do Instituto Mundo do Trabalho, Célio Neto. Célio, seja muito bem-vindo. E te passando a palavra, também já faço, às vezes, ao Eduardo Magrani, que está aqui conosco, ao Rafael Moselli, e eu deixo para o Célio, né, apresentar e fazer as honras da casa para todas essas autoridades que nós temos hoje. Célio, a palavra é tua. Janaína, boa tarde a todas e todos. É uma grande alegria recebermos hoje o Eduardo Magrani para debater um tema tão importante que a gente ainda não se deu conta da profundidade da discussão que envolve a inteligência artificial nas relações do trabalho, inclusive a profundidade do que envolve a inteligência artificial na Lei Geral de Proteção de Dados em sua aplicação. Então, eu, como estou presidente do Instituto Mundo do Trabalho, já desde a fundação, há 5 anos, nós sempre tivemos uma preocupação em trazer temas palpitantes, temas que nos levem a pensar, que nos levem a buscar conformações das relações em uma sociedade em transformação. Tenho a imensa honra, uma enorme expectativa. Eu falei para o Magrani, eu estou com o caderno aqui, eu vou ficar anotando as coisas, porque, inclusive, hoje eu escrevi um artigo, encaminhei para o Conjur, tratando desse tema. E a expectativa é grande, Magrani, porque antes de eu passar para o Rafael te apresentar, por exemplo, só para a gente começar a jogar um pouquinho os contornos desse tema, nós temos aqui o tratamento automatizado de dados na Lei Geral de Proteção de Dados. Ele não está sujeito, ele está sujeito a uma revisão, e o controlador, leia-se, em regra, o empregador, ele deve dizer como ele chegou naquele resultado. Então, muitas vezes esse resultado, quando o resultado é fruto da inteligência artificial, ou seja, por um algoritmo, sequer ele, empregador, consegue dizer exatamente como ele chegou naquilo. Nem o programador mais consegue recuperar aquele cenário. Esse é um primeiro ponto muito interessante. E depois, a ausência de revisão humana, tal como previsto, até mesmo nos considerandos do Working Party, se não me engano, 29, no considerando 43, na Comunidade Econômica Europeia, quando fez a apreciação do Regulamento Geral de Proteção de Dados. Então, nesse sentido, Magrani, eu quero te dar as boas-vindas, agradecer imensamente você falar conosco aí a partir da Alemanha, e eu só não vou te apresentar, porque tem um cara mais importante que vai te apresentar, que é o Rafael Moselli, que é o meu sócio, que é diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados e que fez esse convite a você, que nos deu a honra de você aqui hoje, direto da Alemanha, como presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, poder conversar conosco sobre inteligência artificial e LGPD. Rafael Moselli, diretor do Instituto Nacional de Proteção de Dados e coordenador do Conselho de Proteção de Dados do IMT, a palavra é sua, por gentileza. Eu que agradeço a honra de estar entre feras aqui, de direito do trabalho, de proteção de dados, inteligência artificial, que é o Célio, que é o Magrani, a minha colega de trabalho e de relações do trabalho aqui no escritório, a Janaína, né, que é a nossa host, né, hoje, aqui nessa live.
E coube a mim, Magrani, te apresentar, mas o teu currículo é enorme, cara. Eu ia ficar aqui a live inteira só falando do teu currículo. Então, de uma forma bastante resumida, o Magrani é doutor e mestre pela PUC do Rio em Direito Constitucional, né? É autor de diversos artigos e de uma trilogia, que é Democracia Conectada, Internet das Coisas e Entre Dados e Robôs, né? Todos os livros atuais, muito importantes para esse ecossistema de inteligência artificial e proteção de dados, né? Ele está como presidente do Instituto Nacional de Proteção de Dados, no qual eu sou diretor das relações de trabalho, né? E o que muito me honra, né? E affiliate de Harvard, é isso? Então, é isso aí. Os temas hoje vão desde visão de inteligência artificial, suas aplicações no mundo do trabalho, a influência da LGPD e da GDPR, aspectos éticos da inteligência artificial e como os países estão se posicionando sobre o tema, né? E durante a live, se forem surgindo perguntas, a Janaína vai estar a postos lá para nos trazer esses questionamentos. Durante a fala do Magrani, nós vamos tentar interagir e tentar trazer alguns temas e levantar polêmicas sobre o que o Magrani vai nos trazer sobre o assunto, né? Então, Magrani, a palavra é toda sua, estamos ansiosos para ouvi-lo aí. Gente, brigadíssimo, Célio, Janaína, Rafa, um prazer estar com vocês aqui hoje, ter recebido esse convite para tratar de um tema tão importante, né? A gente vai falar bastante sobre AI, sobre proteção de dados, e eu tenho a alegria de ter o Rafael ao meu lado lá no INPD, também no Instituto. A gente depois pode falar um pouquinho mais sobre o INPD, que é uma entidade de fins lucrativos, né, para promover o debate de proteção de dados no Brasil. Então, a gente já trabalha back-to-back lá no INPD, então estar aqui nesse outro fórum de discussão com vocês é uma alegria. Para mim, o Célio levantou perguntas ótimas, eu vou ter muito prazer em conversar sobre essas questões. Talvez seja válido a gente fazer um primeiro enquadramento dessa discussão, porque não é raro a gente começar a falar sobre inteligência artificial como se fosse uma coisa take for granted, né? Como se todo mundo soubesse automaticamente do que a gente está falando, e a realidade é muito diferente dessa, né? Para atender a expectativa, né, de temas muito polêmicos, é importante que a gente tenha ideia que inteligência artificial em si pode ser um termo vazio, né? Não significa nada por si só. Assim como o termo internet das coisas, por si só, não significa nada. Computação em nuvem, cloud computing, não significa nada. Então, vamos começar a enquadrar esse debate entendendo do que a gente está falando, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de computação em nuvem, isso foi uma expressão mercadológica que significa que você está pegando o computador de alguém emprestado para colocar os arquivos lá, né? Na prática, é exatamente isso, computação em nuvem. A internet das coisas, ela é um guarda-chuva que depende de um somatório de fatores, como tratamento de Big Data, que é um volume massivo de dados sendo tratado, armazenado, transferido, conectividade cada vez mais rápida. Então, o Brasil está hoje discutindo 5G e tem uma verdadeira briga geopolítica, né, internacional gigantesca em torno disso, porque é o 5G que vai atender a tecnologia de internet das coisas, inteligência artificial, algoritmos, né, não algaritmos. Então, como minha querida Ana Maria Braga falou, né, mas algoritmos. Quando vocês virem, eu dou entalada aqui no café da manhã, mas eu não corrijo, porque eu fui muito bem brifado pela minha avó, que eu jamais poderia corrigir a Ana Maria, mas foi tudo certo no café da manhã. Então, os algoritmos, eles não se confundem com inteligência artificial. Algoritmos, que a gente fala o tempo todo, de forma massificada, são passos automatizados para a execução de uma determinada tarefa em linguagem computacional. E para a execução desse desafio, a gente não precisa ter necessariamente uma inteligência artificial acoplada a um algoritmo. Mas é verdade que o caderninho do Célio já está ali, ó, já está nos rabiscos. Mas é verdade. Muito bem. Vou dizer para o Magrani que eu não estava com o meu caderno, mas eu anoto tudo no computador. Eu estava aqui ainda, e todos os questionamentos que eu fui colocando com relação à legislação sobre inteligência artificial no Brasil, os impactos dela
diretamente nas relações de trabalho, frente à Lei Geral de Proteção de Dados, você amplamente já respondeu, né? Então, eu fui ali colocando algumas diretrizes e tenho para dizer para vocês e quando me foi colocada essa temática, Magrani, para mim, assim, foi uma alegria muito grande, que eu comecei a perceber que aquilo que eu achava que lá na minha infância eu estudei de Basic, COBOL, Clipper, Executivo, né? Que não serviria para nada, porque hoje já mudou tanta coisa, mas me serve muito para entender a inteligência artificial, né? Entender esse momento quando você ficou falando, né, a respeito dos algoritmos, de toda a construção que se faz, eu lembrei muito daquilo que nós fazíamos naquela época, né? Então, serviu como base para que se pudesse entender melhor essa situação, assim como tive uma oportunidade de a minha família, né, participar de uma videolocadora. Então, eu lembrei de algumas situações, né, envolvendo desde 1927, né, com Metrópolis, Matrix, Exterminador do Futuro, mas partindo lá para 2001, nós tivemos um filme exatamente nesse sentido, falando de inteligência artificial, como isso se empregava em todas as relações de trabalho, de consumo, mas principalmente dos sentimentos. E esses sentimentos são inerentes ao ser humano, então elas estão conectadas em todas as formas de relação. E você bem ressaltou aqui também, que eu indico para que todos procurem também o site do Magrani. Eu estive lá, tem os livros dele, né, que eu já baixei aqui, tem a trilogia, tem tantos outros. Vou dizer que vou me tornar uma seguidora e vamos conversar bastante sobre isso, né? Mas, assim, tem uns vídeos muito legais que falam a respeito do reconhecimento dos sentimentos humanos, toda essa sistemática que ele trouxe para nós aqui, em poucas palavras, digo assim, porque temos muito mais que debater, me preocupa a situação, até eu ia te pedir, mas você também já colocou, a questão da ponderação frente, eu imaginei que essa situação da pandemia, Célio, Rafael, eu falo sempre Rafa, depois Rafael, né? Rafael e Magrani, esse momento da pandemia fosse nos aproximar mais dessas preocupações com a inteligência artificial, com a proteção de dados, mas eu vejo que para uma parcela da sociedade, sim, mas para a parcela central, parece que ainda vive num mundo, né, diferenciado, parece que a inteligência artificial está longe, mas como vocês colocaram, está mais perto do que nós imaginávamos, do que nós imaginamos, e nós precisamos adotar as diretrizes corretas, né, a assessoria adequada, para que isso possa refletir positivamente, porque ela é criada para o bem-estar humano. Eu queria deixar um agradecimento especial ao Magrani, agradecer ao Rafael pelo convite feito ao Magrani e dizer para o Magrani que foi uma aula, foi um aprendizado, foi fantástico. Nós ficamos muito felizes de te receber aqui. A casa está sempre aberta no Instituto Mundo do Trabalho, agora com a Janaína também no Inloco. Então, obrigado, Magrani. Olha, uma salva de palmas para você. Isso aí. Imagina, eu que agradeço. O importante é a gente trocar, né? Que é isso, gente. Eu que agradeço demais. Estar aqui com vocês é uma honra. E o papel da sociedade civil, né? Tanto a gente individualmente quanto através dos institutos. Então, a ideia do INPD também é contribuir para esse debate, né? Ajudar a fornecer esses guidelines, essas diretrizes no momento que a gente precisa tanto no Brasil, né? Para poder fomentar um debate qualificado, né? Bem informado sobre proteção de dados no Brasil. Então, essa é uma das ideias também do INPD, então sinta-se à vontade para seguir o INPD nas redes. Tem o famoso Rafael Moselli como um dos diretores também, uma honra dupla aqui para mim. Espero desdobrar esse debate em outras situações com vocês, porque tem muito pano para manga, nem tudo cabe dentro de uma live, né, de 1 hora, ainda tem lugar no mundo para ler livros, né, mas tenho certeza que a gente vai desdobrar em outros papos também. Uma alegria de verdade para mim, gente. Obrigado, Magrani, uma satisfação e uma honra, né, e esperamos estar novamente aí numa outra live, trocando experiências, né, e compartilhando informações, é isso, né, Jana? Que é a chamada do Inloco, e mais uma vez só tenho a agradecer aí por estar junto com esses feras aí do direito do trabalho, de proteção de dados e inteligência artificial. Obrigado. Maravilha. Uma boa noite para vocês. Olha só, né? Rafael e Célio, hein?
naquelas nossas conversas, nós não imaginávamos os debates assim, né, tão intensos. Sempre fizemos nossas programações, mas com essa intensidade e sempre trazendo, parece que já é uma longa estrada dentro do In Loco, mas é na segunda live, uma live assim, realmente muito atual, muito dinâmica e profunda nos debates. Então, muito obrigada mais uma vez, Célio, Rafa, Magrani, já se sinta parte aqui do In Loco, né? Deus abençoe a todos. E estamos entrando na parte derradeira do programa Sinap no ar, e nem por isso a gente vai deixar você sem informação. E também, como eu faço em todo o início de bloco aqui no programa Sinap no ar, é convidar mesmo você a participar do nosso programa, dando sugestões, né? Conversando com o Sinap, tirando as suas dúvidas, né? Chega mais perto do Sinap e o conheça. O 41996586981, que é o nosso WhatsApp, canal para você mandar um áudio, mandar um vídeo, contando para a gente de onde você assiste ou ouve o nosso programa, e também o site www.sinappr.org. Fica à vontade, pode vir, o Sinap é seu. Muito bem. Notas sociais, vamos aos sociais. Hoje aos sociais. Quero mandar, nessa semana que passou, completou aniversário a minha nora Laís, né, casada com meu filho Vitor Hugo, mãe da Maria Helena, felicidades, Deus abençoe a sua vida. Também no dia 8, o Antony Gabriel, meu que é o filho do Claudinei Santos, dia 8, parabéns, felicidades. Parabéns, filho. E no dia 8, também no mesmo dia, namorada do meu filho Vinícius, é a Franciele. Franciele, para quem lembra, aquela da Narcel, ficou um mês fazendo propaganda da Narcel, aquela loira, a Franciele, fez aniversário também no dia 8. E para completar a semana, no sábado, dia 10, meu filho Vitor Hugo, mais um aniversário. Parabéns! Veja, a esposa dia 7 e ele no dia 10. Os dois pais da minha neta Maria Helena, felicidades, que Deus abençoe a sua vida. É o social aqui do Sinap também, né? Claro. Se você quiser mandar a foto do seu filho, da sua filha, e que o apresentador, Claudinei Santos, dê aquele parabéns, você tem direito. Por favor, claro, deve. Tem direito. Pelo WhatsApp. Bota a foto. Eu acho bonita aquelas criancinhas bem arrumadinhas e tal, tira aquela foto de aniversário, põe lá o nome que o Claudinei aqui divulga. Pode ser, vamos lá. A notícia não para, foi anunciado no começo, o Facebook, operadora, deve indenizar um consumidor por clonagem no WhatsApp. Eu já sei de muita gente que aconteceu esse problema, O homem que teve a sua linha clonada por estelionatário, que acessou o WhatsApp e pediu dinheiro para os contatos dele, será indenizado pela operadora e pelo Facebook. A 36ª Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a sentença que considerou comprovada a falha de prestação de serviço, determinando a regularização da linha telefônica e do acesso ao aplicativo e concedendo danos morais a ele, que reivindicou. O autor narrou que em setembro de 2019 a sua linha foi clonada por um estelionatário que acessou seu WhatsApp e pediu dinheiro aos seus contatos. Um deles chegou a transferir R$ 1.450. Pensando que o amigo, é que nem o Claudinei Santos, lá, doutor Vitor, me passa um dinheiro. Eu, na hora eu digo não. Amizade é isso aí, ó. Não. Aí, conforme o relator, o desembargador Pedro Bacarati, o estelionato foi praticado através do WhatsApp. Assim, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor que integram a cadeia de consumo é solidária, disse o desembargador. Atenção, abre aspas. Se o consumo é iniciado com a contratação de uma linha telefônica, para depois ocorrer o uso do aplicativo e a troca de mensagens, ambas empresas fazem parte de uma cadeia que deve ser responsabilizada por eventuais danos decorrentes desses serviços. Atenção, hein? Não se admite, portanto, que o consumidor sofra aborrecimentos resultantes de equívocos
advindos da prestadora de serviço que não age de acordo com o seu devedor, dever de diligência, devendo suportar os riscos da atividade que explora. Com relação ao dano moral, o relator consignou que, muito embora a impossibilidade de usar a linha e o aplicativo não se mostre suficiente para a configuração do dano, o constrangimento sofrido perante os seus contatos, que foram alvos do pedido de empréstimo, é causa que ultrapassa o mero aborrecimento, e por conta disso o Facebook, o WhatsApp foi condenado a indenizar essa pessoa que reclamou. Ok, gente? Estamos chegando ao final do programa. Mais uma notinha, estagiário de Direito aqui de Curitiba, que mora em Curitiba, você acadêmica de Direito, seja qual for o ano, a fase que esteja na sua faculdade, venha fazer estágio aqui no Sinap, né? Mande o seu currículo, as suas informações por 996586981, ok, gente? Estamos nos despedindo com a oração, pedindo a Deus que abençoe a todos que ouviram e assistiram o nosso programa, a direção da CWB TV na pessoa da Eliane e na Rádio Blitz na pessoa do Lucas Bauerman e do Zanderlei Justo, ok? Que Deus abençoe a todos, uma boa semana, até semana que vem. Até semana que vem, gente, um abraço.